E aí, pessoal, tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Preparados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da Apple. É a Apple. Uma empresa, como posso dizer? Fascinante, misteriosa. As duas coisas. E para desvendar os segredos por trás dessa gigante da tecnologia, a gente vai usar um guia especial, o livro Nos Bastidores da Apple, do Adam Lashinsky. O Lashinsky, ele realmente abre a caixa preta da Apple, sabe? Revela cada detalhe da cultura da empresa. A gente vai entender como a Apple pensa, como ela age, como ela se destaca no mercado e quais são as estratégias, às vezes até polêmicas, que ela usa. E já aviso, preparem-se para se surpreender. Surpresa é o que não vai faltar. Aliás, falando em surpresa, o livro conta uma história que é simplesmente inacreditável. Você acredita que a Apple tinha um designer só para abrir caixas? É sério. Por meses a fio, o trabalho dele era só abrir caixas. Peraí, que história é essa? Que caixas eram essas? As caixas do iPhone, Steve Jobs, ele queria que a experiência de abrir a caixa fosse perfeita, sabe? Impecável, memorável. Ele queria que o consumidor sentisse algo especial, já no primeiro toque. Exatamente. E essa história da caixa, ela é só a ponta do iceberg, sabe? Ela ilustra a filosofia da Apple como um todo. Entendi. O que seria? Tudo tem que ser perfeito, pensado nos mínimos detalhes para encantar o usuário. Isso vale para tudo? Para tudo. Desde o design dos produtos até a forma como a empresa se comunica com o público. Então essa busca obsessiva pela perfeição seria um dos pilares do sucesso da Apple. Com certeza. E o Lashinsky, ele mostra como essa cultura, essa busca pela perfeição, impacta a forma como a Apple se relaciona com o mundo. Com o mundo, tipo... Com fornecedores, com parceiros, com imprensa. falando aqui. A Apple, ela meio que dita as regras do jogo, sabe? A Apple sempre teve essa aura de mistério, né? De sigilo. Mas, me diz uma coisa, você acha que essa cultura do segredo, ela contribui para o sucesso da Apple ou é só uma jogada de marketing? Olha, o livro, ele mostra que a Apple acredita que manter tudo em segredo até o último minuto gera um burburinho enorme na mídia, sabe? E isso, claro, acaba se traduzindo em publicidade gratuita. Publicidade gratuita e Mais vendas. faz sentido. É como se eles criassem, sei lá, um suspense, uma expectativa enorme em torno do produto. É isso aí. Mas, e me diz uma coisa, essa cultura de sigilo toda não acaba criando um ambiente meio tenso, meio paranoico lá dentro da Apple? É, porque imagina, você trabalha lá cercado de segredos, deve dar um medinho de vazar alguma informação, né? Pois é. E segundo o livro, o medo era constante. Vários ex-funcionários descrevem a atmosfera na Apple como extremamente competitiva, com muita pressão por perfeição. E vazar informações, o que acontecia. Era a demissão na certa. Seja intencionalmente ou não, revelar segredos da Apple era sinônimo de perder o emprego. Caramba. Acho que trabalhar na Apple não é para qualquer um, né? Exige um certo perfil. Falando em segredos, o Lashinsky conta que a Apple proíbe a circulação de organogramas da empresa, você acredita? É isso mesmo. Você entra na Apple e nem sabe quem é aqui na hierarquia. Mas qual a lógica por trás disso? A ideia é evitar vazamentos, sabe? Manter o controle total da informação. É um nível de sigilo que, convenhamos, é mínimo curioso. Realmente instiga a curiosidade. Mas, e essa cultura de sigilo, ela se reflete também na relação da Apple com seus parceiros. Com certeza. A Apple, ela é famosa por ditar as regras do jogo, mesmo quando se trata de gigantes, como as gravadoras, por exemplo. Sério? Me dá um exemplo disso. No caso do iTunes, a Apple simplesmente impôs que ficaria com 30% de comissão sobre cada venda. Caramba. E as gravadoras aceitaram isso. Aceitaram, porque na época, a Apple tinha o que elas queriam. Uma plataforma poderosa para vender música. Entendi. É como se a Apple dissesse, quem entrar no jogo, as regras são minhas. É mais ou menos por aí. E nem sempre os parceiros ficam felizes com essa postura, né? Imagino que não. O livro cita vários exemplos de empresas que se sentiram prejudicadas pela Apple, como a Cisco, a Adobe e até a Samsung. E como essas empresas reagiram? Reclamaram, negociaram. Mas, no fim das contas, a Apple tem um poder de barganha enorme, né? Quem quer estar no mercado precisa, de alguma forma, se adaptar às regras da Apple. Exatamente. E a relação da Apple com a imprensa, como funciona? A gente vê que a empresa controla cada detalhe dos seus lançamentos, né? Total. A Apple é mestre em construir a sua própria narrativa, sabe? Eles escolhem a dedo quais jornalistas vão ter acesso aos produtos, controlam as informações que serão divulgadas. Parece até uma operação de inteligência, né? E claro, eles usam e abusam do famoso campo de distorção da realidade para encantar o público. Campo de distorção da realidade! Que nome doido é esse? Eu nunca ouvi falar. É como o Lashinsky chama a habilidade que o Steve Jobs tinha de convencer as pessoas de que qualquer coisa que ele estivesse apresentando era simplesmente incrível, mesmo que não fosse. Tinha um poder de persuasão.
Fora do normal. Tipo um Jedi usando a força. Boa analogia. Mas e essa habilidade toda, ela ajudou a construir a imagem da Apple? Com certeza. Essa habilidade, somada ao talento da equipe de marketing da Apple, criou uma aura quase mítica em torno da empresa. Falando em Steve Jobs, qual foi o papel dele na construção dessa cultura tão única da Apple? Olha, o Jobs foi fundamental para criar essa cultura, sabe? O livro o descreve como um líder visionário, obcecado por detalhes e extremamente exigente. Ele era tipo a maestra da orquestra. Isso. Ditando o ritmo e o tom de tudo que acontecia na Apple. Mas essa liderança, digamos, peculiar do Jobs, ela era bem vista dentro da Apple. Nem sempre. O livro conta que muitos funcionários se sentiam pressionados e até mesmo amedrontados pela personalidade forte do Jobs. Ele tinha fama de ser durão, né? Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos funcionários reconheciam que ele era um gênio, um líder capaz de inspirar e extrair o melhor de cada um. Era aquele tipo de chefe que você admira e teme ao mesmo tempo. Exatamente. E essa dualidade, essa mistura de genialidade, vamos dizer, intensidade, era parte essencial da mística do Jobs e, consequentemente, da mística da Apple. E o livro fala sobre a vida pessoal do Steve Jobs. Sim. O autor mostra que ele era um cara cheio de paradoxos, sabe? Por exemplo, ele criticava a vida suburbana, mas morava em uma casa modesta em Palo Alto, sem muros ou seguranças. Interessante, ele buscava uma vida simples, mesmo sendo um dos caras mais famosos do mundo. É verdade. E essa simplicidade, esse desapego ao material também se refletia nos produtos da Apple, que sempre foram marcados pela elegância, pela funcionalidade e por um design clean, sem firulas. Essa filosofia de design, esse menos é mais, é a cara da Apple, né? Totalmente. E é um dos grandes legados do Jobs. Mas, e com a saída do Jobs, será que a Apple vai conseguir manter essa mesma energia, essa mesma cultura de inovação? É a grande questão, né? O autor argumenta que a Apple, sem o Jobs, precisa se reinventar, se adaptar aos novos tempos. Afinal, o mundo da tecnologia muda numa velocidade absurda. E como a Apple está lidando com essa necessidade de se reinventar, o Tim Cook, o sucessor do Jobs, tem um estilo bem diferente, né? É verdade. O Cook, ele é um gestor mais racional, metódico, focado em processos e em eficiência. Enquanto o Jobs era mais intuitivo, visionário. Dois estilos bem diferentes. E essa mudança de estilo na liderança impacta a empresa como um todo. Com certeza. A Apple hoje, ela tá em uma encruzilhada, sabe? Explica melhor isso. De um lado, tem a necessidade de manter a cultura de inovação, de seguir surpreendendo o mundo. Do outro lado, tem a pressão por resultados, por manter o crescimento e a lucratividade. E como equilibrar esses dois lados? Que é o grande desafio da Apple para os próximos anos. Encontrar um equilíbrio entre a ousadia e a eficiência. E aí, entra a questão, será que esse modelo que deu tão certo com o Jobs é sustentável a longo prazo? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? A Apple, sem o Jobs, vai conseguir manter a mesma magia. O livro não dá uma resposta definitiva, mas dá pistas importantes para a gente entender os desafios e as possibilidades da Apple nesse novo capítulo da sua história. E é justamente isso que a gente vai explorar na sequência do nosso Deep Dive. Sabe, uma das coisas que mais me fascinou no livro foi como a Apple consegue manter esse espírito de startup mesmo sendo uma gigante global. É quase um paradoxo, né? Total. É como se eles tivessem descoberto o segredo da juventude eterna no mundo corporativo. Mas como eles fazem isso na prática? O Lashinsky ele dá vários exemplos, como o uso de pequenas equipes multidisciplinares para desenvolver projetos importantes. Ele conta, por exemplo, que só 2 engenheiros escreveram código para adaptar o navegador Safari para o iPod. Caramba, só 2 engenheiros para um projeto dessa magnitude? A Apple realmente bota fé na autonomia e na capacidade dos seus funcionários. Sem dúvida. E essa confiança, combinada com a cultura de sigilo e a busca pela perfeição, cria um ambiente de trabalho único, que estimula a criatividade e a inovação. Mas essa coisa de dar pouca ênfase ao crescimento na carreira, como o livro menciona, não desmotiva os funcionários. Uma boa pergunta. O Lashinsky, ele argumenta que a Apple tenta incutir nos funcionários a ideia de que encontrar o trabalho perfeito, aquele que te realiza de verdade, é mais importante do que subir na hierarquia da empresa. Entendi. É como se eles dissessem: olha, você não precisa ser gerente para ter sucesso e se sentir realizado aqui. Se você é bom no que faz, se você é apaixonado pelo seu trabalho e está em constante aprendizado, isso já é o suficiente. Exatamente. E essa filosofia, por mais estranha que possa parecer, parece funcionar para a Apple Final, a empresa tem um índice de retenção de talentos altíssimo, com muitos funcionários permanecendo na empresa por anos a fio. E falando em talentos, você acha que a Apple, sem o Steve Jobs, vai conseguir manter essa capacidade de atrair e reter os melhores profissionais? É um bom ponto. A figura do Jobs era um imã para talentos, né? Mas a Apple como marca, como ambiente de trabalho, continua sendo extremamente atrativa.
O desafio agora é provar que a cultura inovadora da empresa não depende de uma única pessoa. E como fica a relação da Apple com Wall Street nesse novo capítulo final, a gente sabe que a Apple sempre foi uma empresa meio avessa a agradar os investidores, priorizando a visão de longo prazo em detrimento de resultados imediatos. Sim, a Apple sempre nadou contra a corrente nesse sentido. O Lashinsky, ele dedica um capítulo inteiro à relação da Apple com Wall Street, mostrando que a empresa sempre colocou a criação de produtos incríveis acima da maximização de lucros trimestrais. A Apple parece ter uma relação de amor e ódio com Wall Street, né? Mas, no fim das contas, os resultados falam por si só. A empresa se tornou uma das mais valiosas do mundo, mesmo sem seguir as regras tradicionais do mercado. Exatamente. A Apple é a prova de que é possível ter sucesso sem se curvar às pressões de Wall Street, sem abrir mão dos seus valores e da sua visão de longo prazo. E essa independência da Apple em relação ao Wall Street, essa capacidade de ditar as próprias regras, também se reflete na forma como a empresa lida com as pesquisas de mercado, né? Sim, o Lashinsky destaca que a Apple sempre teve uma certa aversão a pesquisas de mercado tradicionais. Eles acreditam que a intuição e a visão de futuro dos seus líderes são mais importantes do que dados e pesquisas. É como se eles dissessem, nós sabemos o que vocês vão querer, mesmo que vocês ainda não saibam. Sem dúvida. E essa postura, por mais arrogante que possa parecer, tem funcionado muito bem para a Apple até agora. Eles meio que criam um desejo no consumidor, em vez de simplesmente atender a um desejo pré-existente. Mas será que esse modelo é sustentável a longo prazo? O mundo da tecnologia muda tão rápido, será que a Apple vai conseguir se manter à frente sem ouvir dos seus consumidores? Essa é a grande questão. O livro nos deixa essa pulga atrás da orelha. Será que a Apple precisa encontrar um equilíbrio entre a sua visão interna e as demandas do mercado? Ou será que a intuição dos seus líderes continuará sendo suficiente para guiar a empresa no futuro? Essa é uma pergunta que só o tempo vai responder. Mas, pelo que a gente viu até agora, a Apple não tem medo de correr riscos e de desafiar as convenções. E essa coragem, essa ousadia, é parte fundamental do DNA da Apple. Desde os primórdios da empresa, eles sempre buscaram fazer as coisas de forma diferente, desafiando o status quo, e essa postura, com certeza, contribuiu para o sucesso fenomenal que eles alcançaram. E o livro fala sobre como era o processo de desenvolvimento de produtos na Apple, porque a gente sabe que eles são obcecados por detalhes, mas como isso se traduz na prática? O Lashinsky explica que a Apple tem um processo de desenvolvimento de produtos extremamente rigoroso, com um sistema de responsabilidade bem definido. Cada detalhe é minuciosamente analisado e testado antes de chegar ao consumidor. Esse sistema de responsabilidade, como funciona na prática? Eles usam o que chamam de DRI, ou Directly Responsible Individual. Basicamente, cada tarefa, por menor que seja, tem uma pessoa designada como a única responsável por ela. Caramba, então não tem aquela coisa de empurra, de ninguém querer assumir a culpa, foi algo errado. Exatamente. E se isso garante que tudo seja feito com o máximo de atenção e cuidado. Afinal, a reputação da Apple está em jogo em cada detalhe. E você acha que esse sistema, o DRI, é um dos segredos para a qualidade impecável dos produtos da Apple? Com certeza. O DRI elimina a ambiguidade, promove a responsabilidade individual e garante que cada etapa do processo seja realizada com excelência. É um sistema que reflete a cultura da empresa como um todo. Foco, clareza e busca pela perfeição. E a gente pode dizer que esse sistema, o DRI, é mais um legado do Steve Jobs, afinal, ele era obcecado por controle e por perfeição. Sem dúvida. O DRI é uma das muitas heranças que o Jobs deixou para a Apple. E é um sistema que provavelmente continuará sendo usado por muitos anos, garantindo a qualidade e a excelência dos produtos da empresa. Mas e aí, com a saída do Jobs, será que a Apple vai conseguir manter essa mesma disciplina, essa mesma busca pela perfeição? Essa é a grande pergunta que fica no ar, né? Será que a cultura da Apple é forte o suficiente para sobreviver à ausência do seu principal mentor? Essa é uma questão que só o tempo vai responder. Mas o que a gente pode dizer, com certeza, é que a Apple deixou uma marca indelével no mundo da tecnologia. Com certeza. E a gente pode aprender muito com a história da Apple, com seus acertos e seus erros. Afinal, como diria o próprio Steve Jobs, os pontos só se conectam olhando para trás. Realmente, a Apple é uma empresa fascinante, né? Dá pra ver que essa busca pela perfeição, essa obsessão por detalhes, essa mania de controlar tudo é o que faz a Apple ser tão única. Sem dúvida. Mas e aí, será que esse modelo todo é sustentável a longo prazo? Pois é. O mundo está mudando o tempo todo, né? A concorrência é cada vez mais acirrada. Será que a Apple vai conseguir se adaptar aos novos tempos sem perder a sua essência, sem abrir mão da sua cultura? O Lashinsky, ele argumenta que para a Apple continuar no topo, ela precisa se reinventar, sabe? Se abrir para novas ideias, para novas formas de pensar. E talvez isso signifique abrir mão de um pouco do controle. Talvez a Apple precise aprender a ouvir mais os seus parceiros, os seus consumidores. Ser um pouco mais flexível, quem sabe?
Mas sem perder, claro, a busca pela excelência, pela inovação, né? Com certeza. A Apple precisa encontrar um equilíbrio, sabe? Entre a visão interna, que sempre foi o grande diferencial dela, e as demandas do mercado, que mudam a cada instante. Esse é o grande desafio da Apple agora, né? E você, que acompanhou a gente nesse mergulho profundo no mundo da Apple, o que acha? Você acha que a empresa vai conseguir se manter no topo, se adaptar aos novos tempos sem perder a sua magia? O que você aprendeu com essa história toda? Compartilha com a gente. Olha, eu acho que a Apple, sem dúvida, nos ensina que a ousadia, a busca pela perfeição e a paixão pelo que se faz são ingredientes essenciais para o sucesso, sabe? É verdade. E que mesmo diante dos desafios, a gente pode se reinventar, se adaptar e continuar inovando. É isso aí. A história da Apple é uma baita inspiração pra gente, né? Pra todos nós. Empreendedores, criativos, sonhadores. A gente espera que esse Deep Dive tenha te inspirado a buscar os seus próprios sonhos, a desafiar os seus limites e a construir a sua própria história de sucesso. E a gente se encontra no próximo Deep Dive. Com mais histórias inspiradoras, mais insights e mais conhecimento para você. Para você se conectar com o mundo e com as suas próprias potencialidades. Até lá! Valeu, pessoal. Fiquem ligados.